feliz sábado aos meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos no comecinho do ano de 2025, neste sábado bonito, lindo e maravilhoso. Estar com você, que é uma pessoa especial, uma pessoa extraordinária. E neste início de ano, início de trimestre do ano de 2025, nós temos o prazer, diretamente da Pensilvânia, o estado da Pensilvânia e cidade de Filadélfia, nós temos nosso querido amigo missionário e André Felipe Richard. Ele é pedagogo, é mestrando em teologia, evangelista, instrutor bíblico, esposo de Dantiele Gozzi, 2 filhos, Laura e João, um casal lindo, bonito e maravilhoso também. Temos o prazer de termos aqui nosso querido André, nesse missionário que está fazendo um trabalho extraordinário aí nos Estados Unidos. E a lição desse trimestre tem como título Amor e Justiça, né? Um tema extraordinário. E hoje, especificamente, né, nessa semana, nós estudamos sobre Deus ama com generosidade. E o texto que norteia o estudo se encontra no livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Pastor, aí a lição tem algumas ênfases importantes, não é? Como a ênfase aí da história na história de Moisés, né, e o povo de Deus. Tem a ênfase também na história de Oséias, a história de Pedro. Quais são, na sua opinião, os pontos que nós poderíamos estudar aqui dessa lição que, na sua opinião, traz exatamente essa reflexão tão importante, né, sobre Deus ama com generosidade. Como é que o senhor vê esse tema, o senhor que tem um trabalho de evangelismo, trabalha com as pessoas como missionário, como uma pessoa que gosta de integrar, qual a sua visão sobre esse tema, do ponto de vista prático também teológico? Sim, obrigado pelas palavras de carinho, tá bom, professor Matusalém? Estou muito feliz de estar participando com você da lição comentada neste sábado. Que privilégio, que prazer, obrigado pelo convite, espero que possa participar em outra oportunidade também. Agora, a lição desse trimestre é um banquete, né, de conhecimento, é uma lição um tanto que proveitosa, uma lição que eu tenho certeza que vai nos esclarecer muito sobre esse tema, que é um tema muito interessante de ser estudado. Como conciliar a justiça divina com a graça, como conciliar a justiça com o amor. Tem um texto que eu queria usar como um texto introdutório. Esse texto está lá em Miqueias, capítulo 7, verso 18, quando a Bíblia diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa os pecados e esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os nossos pecados e os lançará nos mais profundos do mar. Esse texto eu acho que esclarece muito a misericórdia divina. Não existe ninguém semelhante ao nosso Deus. O objetivo da criação, o objetivo de Deus ter criado a humanidade pode ser resumido em uma palavra: interação. Né? O objetivo de Deus foi interagir com o ser humano. Por isso que em Gênesis capítulo 3, na verdade, professor, no versículo 8, nós vemos que a cada viração de dia, Deus ele interagia com os pais, né? Os nossos primeiros pais no jardim do Éden. E ali, após a entrada do pecado, em Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante, nós descobrimos que quem deu o primeiro passo para restaurar essa interação foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz: procurou o Senhor Deus ao homem e disse: onde estás? Foi de Deus a iniciativa de reconciliar, de trazer o perdão, a misericórdia e a justiça. Agora, professor, é importante notar que em Êxodo capítulo 20, né, nós vemos ali a justiça divina, nós vemos a Arca da Aliança, e no versículo 25 nós vemos 2 querubins olhando um para os outros de forma frontal, mas ambos, de acordo com o verso 25, eles estavam de frente, mas olhando para baixo, olhando para o trono de Deus, a glória de Deus, o Shekinah, a glória de Deus, porque o trono de Deus, né, meus amigos, ele funciona assim: o trono de Deus é justiça e amor, justiça e misericórdia, porque ambas, elas não podem ser desassociadas, elas trabalham junto. A justiça, amor
Me escute, por favor. Amor é mais do que um singelo sorriso que desliza sobre o rosto. O amor bíblico, ele é demonstrado por ações. Amor sem ação é utopia, é algo fingido, não é um amor verdadeiro. Por isso vemos lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus mostra o seu amor enviando o seu Filho para morrer. Hebreus capítulo 2, verso 9, Cristo mostra o seu amor provando a morte por todo homem. Paulo vai falar no livro de Hebreus que o Espírito Santo mostra o seu amor, né, com gemidos inexprimíveis. Ele mostra o seu amor, ele fala em Romanos, implorando para que Deus cuide de nós. Então, toda a Trindade mostra o seu amor, né? Com demonstração. Salmo 106, verso 3, fala que os anjos, poderosos e valorosos em poder, eles guardam os mandamentos de Deus todo o tempo, né? Então, os anjos demonstram também esse amor, essa justiça com obras e ações. E nós, na verdade, professor, não devemos ser diferentes. Por isso, Tiago, capítulo 1, vai falar lá, sedes, portanto, praticantes da palavra e não só ouvintes, né? Então, o amor, professor, ele é mesclado junto com a justiça, né? Exato. Bom, o primeiro tópico da lição fala sobre superando expectativas razoáveis. E tem uma tratativa aqui, o verso de Êxodo, no capítulo 35, versículo 15 até o 22, diz o seguinte: Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti ou teu povo? Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. Você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar por toda a minha bondade diante de você e lhes proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor a Moisés, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Esse texto aqui é interessante, e pensando no contexto desses versículos e na história que nele está inserido, o que essas passagens, especialmente no verso 19, relata sobre a vontade e o amor de Deus, né? Então a gente percebe ali que tudo parecia perdido pouco depois de surpreender da surpreendente libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Os israelitas se rebelaram contra o Senhor e adoraram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, viu o que havia feito e, indignado, lançou-se ao chão as tábuas dos 10 mandamentos, quebrando-os, apesar de terem perdido todo o direito aos privilégios e bênçãos da aliança concedida por Deus com tanta generosidade. Ele escolheu voluntariamente continuar amando esse povo. E o que é o significado desse amor de Deus? Esse eu terei amor, né? Esse amor, o que é que ele significa no contexto dessa história? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Que está no capítulo 33, versículo 19. Qual o significado desse primeiro tópico, prezado? Amado, eu amo esse capítulo porque o capítulo 20 mostra a interação de Deus com Moisés, né, durante 40 dias no Monte Sinai. Lá no capítulo 24, verso 9 e verso 10, a Bíblia diz que Deus pediu, né, para subir Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel, e eles viram o Deus de Israel sobre cujos pés havia alguma como pavimentação de pedra de safira. Agora, no capítulo 33, essa terceira vez, é um tanto que interessante, né, professor? Porque agora Moisés faz um pedido tanto que ousado, né? No versículo 18, rogo-te, mostre-me a tua face. E ali, após o pecado, ninguém mais viu o rosto de Deus, né? O próprio Jesus disse lá em João que ninguém viu o rosto de Deus, a não ser o Filho a quem Deus o enviou. E a Bíblia diz que nós não podemos, de fato, ver o rosto de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2,
Ele fala que a mão de Deus não está encolhida para salvar, nem os ouvidos tampados para não ouvir, mas são os nossos pecados que nos separam de Deus e as nossas transgressões que esconde o nosso rosto do rosto de Deus. Então é impossível ao ser humano ver o rosto de Deus, pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 29, que Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, o nosso pecado é um combustível, né? Não é verdade, pastor? Se a gente entrasse em contato com esse Deus santo, perfeito, imaculado, instantaneamente nós morreríamos. Por isso, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, e 1 Coríntios 15, verso 51, fala que os mortos em Cristo sairão do sepulcro já transformados, porque se eles saíssem para depois ser transformados, eles morreriam com a manifestação do rosto de Deus, né? Mas a boa notícia é que Deus quer se interagir com o seu povo e ele disse para Moisés, eu te mostrarei toda a minha misericórdia, toda a minha glória, eu quero interagir com você, Moisés, eu sou um com você como também meu filho é um com vocês e pela minha bondade, pelo meu amor, você verá, não a minha face agora, haverá um tempo, pastor, que em nome de Jesus, depois que esse corpo mortal se revestir de imortalidade, depois que esse corpo pecador e corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós sim seremos qualificados para ver Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse que veremos o seu rosto e na nossa face estará o seu nome. Então esse verso para mim, pastor, significa isso. Esse verso para mim significa que Deus não é um Deus longe, Deus é um Deus perto, ele quer ficar pertinho. Por isso que o texto lá em João capítulo 14 fala no versículo 3, para que onde eu estou, estejais vós também. Não, isso aí não funciona com Jesus, ele está lá e nós aqui. Não funciona. Ele é um Deus físico, ele quer estar presente, ele tem uma forma, Deus Pai tem uma forma, o Espírito Santo tem uma forma. A Bíblia diz em Colossenses, né, capítulo 2, verso 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo tem uma forma e nós abraçaremos toda a divindade, abraçaremos todos os anjos, abraçaremos, beijaremos Jesus. E Deus queria se interagir com Moisés. Ele disse, Moisés, o meu rosto você não verá, mas eu mostrarei as minhas costas. E Moisés foi o único ali, né, que viu as costas de Deus, não é verdade, pastor? Exato. E agora a gente vem para um tema, um dos mais complexos livros da Bíblia, né? Um tema controverso também, o amor não correspondido, é um dos exemplos mais marcantes do amor de Deus pela humanidade decaída que nós encontramos no livro de Oséias. E aí, Deus mandou, né, o profeta dele casar com uma pecadora. Verdade. Né? Não foi uma pecadora qualquer, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Exato. Mas era uma prostituta. Qual o significado? Dessa história? Né? E onde é que nós encontramos verdadeiramente o amor de Deus nessa história do casamento de Oséias com Gomer, que está registrado no livro de Oséias? Ah, que pergunta interessante, pastor. A Bíblia sempre refere, principalmente aqui o livro de Oséias, né, o livro também de Daniel, de Apocalipse, não obstante também o livro de Ezequiel, que são livros mais proféticos. Nesses livros, a palavra prostituta, né, sempre pode se referir a uma prostituta literal, ou Deus ele quer ensinar uma lição moral, né, de uma forma didática, falando sobre a prostituição espiritual. E este era o caso aqui. Israel tinha abandonado o povo de Deus, não é verdade? Então, lá em Apocalipse capítulo 17, nós vemos a grande meretriz, a prostituta. Apocalipse 18 também condena a prostituta. Caiu a grande, né, meretriz. Apocalipse 14, verso 8, fala que a segunda mensagem angélica, que todas as nações têm bebido do vinho da prostituição da Babilônia, né? Então, essa grande meretriz, né, essa grande prostituta que a Bíblia sempre vai falar, né, significa uma apostasia, o embebedar-se com vinho, que simboliza doutrinas, né, se embebedar com doutrinas oriundas do paganismo, e o povo de Israel infelizmente se desviou, né? Inclusive a Bíblia diz que o jumento conhece o seu dono, os próprios animais que não são racionais como nós conhecem quem é o seu dono, mas o povo de Israel esqueceu quem é o Deus. E olha, esse povo todo aí, eles receberam de Deus os 10 mandamentos. Romanos capítulo 3 vai falar, qual é, pois, a vantagem dos judeus? E o verso 2 responde, muitas, em todos os aspectos, principalmente porque a eles foi dado os oráculos de Deus. Eles viram Exatamente. Deus no Monte Sinai, eles viram os 10 mandamentos, eles viram o mar se abrir, eles viram como diz, o pão dos anjos cair do céu. Eles foram testemunhas oculares de todas essas evidências, prodígios e sinais, e mesmo assim se prostituíram. Não é verdade, pastor?
Então, isso que a lição vem nos ensinando, mas a boa notícia, eu gosto de fazer uma aplicação sempre, né, pessoal, porque talvez alguém aí esteja apostatado da fé, esteja prostituindo os seus dons, né, enterrando os seus dons. A boa notícia é que Deus quer interagir, né? Deus quer estar do seu lado. E o próprio Oséias escreve no capítulo 6, verso 3, buscai Jesus Cristo, que fez a constelação de ouro, 7 estrelados, e se você buscar, a sua saída será certa, virá a nós como chuva serôdia que rega na parte da manhã. Não é verdade, pastor? Exato. Agora vamos para o outro tópico, o terceiro Por tópico, favor. amor concedido livremente. O amor de Deus por todos nós, pela humanidade, ele é espontâneo e voluntário, ou ele é obrigatório, porque Deus se sentiu na obrigação de amar o seu povo. Tem dois textos aqui que o articulista da lição nos traz. O primeiro em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse é o primeiro verso. Outro verso, Apocalipse 33, versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. E a pergunta, né, que se traz em relação a esse texto, o que esses versículos nos diz sobre a autonomia de Deus em relação à criação. Deus é autônomo em relação à criação. Deus, ele se sente obrigado pela autonomia que ele tem na criação de amar o ser humano, ou ele ama espontaneamente, livremente e voluntariamente. Que pergunta excelente, que pergunta excelente. Deus, ele ama espontaneamente, né? Nós somos um reflexo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos um reflexo, uma imagem, um espelho de Deus, não é verdade? Claro que não somos deuses, de forma alguma, somos criaturas, mas nós somos um reflexo desse livre-arbítrio espontâneo de Deus. E Paulo vai dizer lá em Romanos, na verdade, pastor, em capítulo 8, se não me engano, versículo 14, que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados como outrora, mas recebemos um espírito de liberdade, de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, tá bom? E aí eu quero fazer, em 2 minutos aqui, desenvolver uma linha de pensamento. Olha que interessante, pastor. Lá em Apocalipse 12, houve guerra no céu, não é verdade? E Miguel pelejou contra o dragão. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus colocou um teste também, de toda árvore do jardim comerás livremente. Alguns anjos falharam no teste, Adão e Eva falhou no teste. Nós também estamos vivendo num período de um teste. Gênesis capítulo 6, todo mundo antediluviano teve um teste. Deus é um Deus que dá ao seu povo um período de tempo para fazer o que é certo, não é verdade? Porque nós temos essa liberdade, nós temos essa escolha de fazer o certo ou não. Os anjos tiveram um teste, Adão e Eva tiveram um teste, nós temos um teste também, não é verdade? Então Deus, ele escolhe nos amar, porque quando o amor ele é uma escolha e não uma obrigatoriedade, ele torna-se muito mais significativo. E semelhantemente aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Eles poderiam obedecer e viver ou desobedecer e padecer. A escolha estava diante dele. E aí eu quero terminar esse comentário citando um texto, sabe, pastor, que está lá no livro, um livro excelente, que chama Mente, Caráter, Personalidade, volume 4, página 243, parágrafo 1. Preste muita atenção. O evangelho lida com indivíduos. Cada pessoa tem uma alma a salvar ou uma alma a perder. Cada pessoa deve estar convencida por si mesma e convertida por si mesmo. Cada pessoa deve aceitar a verdade e vivê-la por si mesmo. Ninguém pode fazer essa obra por procuração e ninguém pode submerger a sua individualidade na do outro. Nós temos a liberdade de escolher, devemos aceitar a palavra de Deus por si mesmo e a salvação individual. Da mesma forma, Deus criou todo esse universo, como o pastor leu em Apocalipse 4, pela vontade dele, pela autoridade dele, mas ele escolheu nos amar. É uma escolha. E essa escolha, na verdade, pastor, ela é eterna, porque Deus não muda. E lá em Apocalipse, é importante salientar isso, porque algumas pessoas podem pensar, mas Deus não mudou a sua escolha ao longo das eras e dos séculos? Não. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 8, que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Né? O plano da salvação da raça caída foi idealizado antes da queda do homem. Então, esse amor de Deus ele é eterno, perpétuo e para sempre, não é verdade, professor?
Exato. O próximo tópico da lição, o quarto tópico, é: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente viu o amor, a determinação, a criação de Deus, né? Ali demonstrado também na história de Oséias, e agora aqui a gente se depara com essa questão. E no capítulo 22 do Apocalipse, né, versículo de 1 a 14, diz o seguinte: de novo, Jesus falou por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou os outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incentivou a cidade deles, incendiou a cidade deles. Então disse a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas Amém. quando entrou para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos deles e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lemos até qual é o significado dessa parábola, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. O senhor que trabalha com missões, né? Que prega em missão de resgate, né? Como é que o senhor enxerga essa parábola que Jesus contou no contexto aqui da lição e no trabalho que o senhor realiza aí na Pensilvânia? Já está há quanto tempo aí nos Estados Unidos? Eu estou aqui, pastor, já há 10 anos já, para a honra e glória de Deus. 10 Já anos. está radicado, já é cidadão americano. Sou sim, eu sou residente permanente, tenho um green card, né? Graças a Deus. Massa, muito bem. Mas e aí, como é que o senhor entende isso aqui? Qual é o significado dessa parábola? Eu gosto muito dessa. Porque o senhor trabalha aí também, não é? Claro, eu gosto muito dessa parábola. Agora, um ponto importante, uma premissa que devemos entender para elaborar esse texto, é que o objetivo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, né, que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, fala que a boa vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O texto mais conhecido da Bíblia, na verdade, professor, João capítulo 3, verso 16, fala que Deus enviou seu Filho para que todos sejam salvos, não é verdade? Ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Então a Bíblia é muito clara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas, como nós estudamos na última pergunta, na verdade, professor, Deus ele nos deu essa liberdade, essa escolha. Deus não é uma pessoa possessiva que nos agarra e diz: ou você me ama ou eu te mato. Né? Assim não funciona com Deus. A lei de Deus, o trono de Deus, o céu, que vai reger toda a vida eterna dos salvos, será nessa base de liberdade, não é verdade? Então, essa parábola deve ser entendida à luz da liberdade, né? Deus ele fica muito chateado, porque o convite não foi aceito para que as pessoas entrassem na boa, né, na boa refeição do Senhor, naquela grande ceia. E isso é tão fato, é tão provado aqui, cabal, nesse texto, que o verso que o pastor leu, acredito que o verso 16, diz o seguinte: uma ordem que Jesus disse: ide pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa. Olha a vontade do mestre que a casa fique cheia, não é verdade? Esse convite, né, ele foi estendido. Claro, sabemos que o evangelho inicialmente ele foi para o povo judeu, não que era exclusivista, né? Como Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo era que o judaísmo, o objetivo era que o Israel fosse
né, um povo especial para iluminar essa glória e a graça de Deus para todo mundo. Mas, infelizmente, sabemos que, de acordo com Daniel capítulo 9, verso 14, as 70 semanas proféticas encerrou-se ali no ano 34, né, depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. O povo de Israel rejeitou o Messias várias vezes, né? E ali o tempo deles determinado se encerrou no ano 34 e foi estendido para nós, os enxertados, os gentios, na verdade, os cristãos hoje. Então, o convite da grande ceia foi para Israel. E o que Israel fez? Na verdade, professor? Rejeitou. Digamos assim, pense aqui comigo, vou falar de uma forma mais simples. Imagine que Jesus enviou uma carta para cada israelita. Eles pegaram essa carta e rasgou. E falou, não queremos parte nesse banquete. E então, porque essa graça foi rejeitada, Cristo ali, que é o dono da festa, estendeu esse convite para todas as pessoas e falou, ide pelos caminhos e atalhos e obrigue. Claro que a palavra obrigue aqui parece um tom de obrigação, mas não é assim. É simplesmente uma insistência. Eu vou explicar aqui. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 3, a Bíblia diz que Ló instou muito e foi e entraram em sua casa. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Lembra da história dos 2 anjos que chegaram a Sodoma? Ló insistiu tanto com os anjos, e os anjos entraram e eles comeram Exato. pão, e por causa da insistência de Ló, ele e a família dele foi salva. Então Jesus está falando a mesma coisa. Insista para que as pessoas sejam salvas, porque o fogo vai queimar e vai destruir os ímpios, e eu não quero que ninguém pereça. Então insista, mas incomode, e esse é o papel meu e seu. Então eu não sou um pregador que diz isto, faça. Sabe, pastor? Eu prego, eu insisto, eu faço apelo, e geralmente, às vezes, o apelo do meu sermão acaba demorando mais do que o meu próprio sermão, porque eu quero que todos sejam salvos e ninguém pereça. Ok, e o último tópico da lição, né? Crucificado por nós. Né? João 10, 17, 18 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém Amém. tira a vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Do Esse meu é um Pai. texto, outro texto de Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, viva pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pastor, o último tópico trata sobre crucificado por Cristo, crucificado por Cristo. Né? E nesse texto de João e de Gálatas, qual é a mensagem? É a mensagem que esses textos nos transmitem, né? Considerando a manifestação suprema do amor de Deus na cruz. Né? O que é Amém. que isso significa para nós, esse texto? O senhor salientou aí que Cristo ele se entregou, na verdade, pastor, de forma voluntária. Vamos ressaltar isso, por favor. Né? Ele falou que eu dou a minha vida, ninguém pode tirar de mim. Amigos, amados, se isso não mostra que Cristo é um com você, eu desconheço o que é o amor, não é verdade? Abacuque 3 fala que raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Filipenses capítulo 3, verso 20 fala que Cristo será eternizado com o corpo, com as marcas da crucificação, ao passo que eu e você não teremos um arranhão no céu. Isso que é amor, Amém. isso que é identificação. Cristo quer ser um com você, esse Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, que para e faz tremer a terra, que olha e sacode as nações e esmalham os montes primitivos. É esse Deus todo-poderoso. Você tem noção disso? Que é esse Deus que quer habitar com você no novo céu e na nova terra por toda a eternidade? Ele não foi obrigado. Ele pediu ao Pai para entregar a vida e ele espontaneamente entregou a vida. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, que Cristo, ele mesmo, carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ele mesmo quis carregar os nossos pecados espontaneamente. É muito amor, eu estou todo arrepiado aqui. Eu penso no sacrifício de Cristo, eu me emociono. É muito amor, ele entregou a sua vida, e nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Como escaparemos da condenação se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande amor, tanta graça? E eu e você, mediante a resposta a esse sacrifício, devemos morrer para o mundo. Completando aí
E a pergunta foi duas perguntas, né? O sacrifício espontâneo de Cristo e a nossa resposta a esse sacrifício. A nossa resposta deve ser morrer para o mundo. Então, Paulo, eu quero terminar o comentário, pastor, citando o que Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 3, que é lindo. Portanto, né, se fosse crucificado e morto com Cristo, né, pensai nas coisas lá do alto, onde ele vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida já não sois suas, e sim de Deus que está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, a minha vida não é minha, eu não tenho vida, você não, a nossa vida é Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Portanto, façais morrer toda a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, indignação, ira, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que o objetivo nosso seja esse. O objetivo da nossa vida seja fazer morrer o velho homem, fazer como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, que possamos estar crucificados com Cristo, ressuscitar com Ele e pensar nas coisas lá do alto onde Ele vive. Amém? Amém. Muito bem, pastor. Terminando, né, depois de uma lição maravilhosa, né, que fala sobre o amor incondicional de Deus pela humanidade, o chamado de Deus à humanidade, né, a humanidade desobediente, como na história de Osés e Gomer, do seu ministério, o desafio, o senhor está estudando com um grupo de pessoas aí, são diversas pessoas que têm estudado a Bíblia, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou até o presente momento na pregação? Qual foi a maior alegria e qual foi a maior tristeza? Vou começar então pelo negativo aqui, né? O maior desafio. O desafio, né, no tocante a lidar com pessoas, né, e a aceitação, o desafio, Paulo vai falar sobre isso um pouco, né? Que o Deus deste século, referindo-se a Satanás, não que ele seja um Deus, mas que as pessoas muitas vezes o adoram até inconscientemente, tornando ele um Deus, né? O Deus deste século, Satanás, cegou a vista dos incrédulos para que o brilho do evangelho não brilhe sobre eles. E meu apelo para você, eu não te conheço, e você neste sábado está nos escutando aqui, talvez alguém te enviou o link e você caiu aqui de paraquedas. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Tem Satanás te cegado? Jesus Cristo pode nesta manhã tirar essa venda dos seus olhos. Davi disse: desperta, ó tu que dormes, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja a tua graça. Salmo 119. Que Deus desvende os seus olhos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 7, que depois dos 1000 anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir. Até o último instante da vida dele, ele vai fazer o que ele faz de melhor, seduzir. Não seja seduzido hoje pela serpente. Busque a Jesus Cristo, clame ao Senhor. Você pode pensar assim, mas como? Eu não sei orar. Meu amigo, me escute. O processo da justificação pela fé é a coisa mais fácil do mundo. Pedro falou 3 palavrinhas só: salva-me, Senhor. E a Bíblia diz que imediatamente Cristo estendeu a sua mão. O publicano, ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo 7 palavrinhas: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Pronto, só fale isso, coloque os seus joelhos no chão, peça perdão, clame ao Senhor, ele perdoará os seus pecados, tá bom? Porque ele tem prazer na misericórdia. Então, esse é o meu desafio que eu encontro aqui na América. As pessoas estão com os olhos vendados. Às vezes o adquirir, o dinheiro, o carro, a casa, acaba cegando as pessoas para o mais importante. Não é errado, claro que não. Eu trabalho muito, eu providencio para a minha família, mas o mais importante, na verdade, pastor, o mais importante é a palavra de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Agora, o que eu gosto desse ministério é a gratificação de ver as vidas transformadas, pessoas que furtavam não furtar mais, pessoas que se prostituíam não se prostituem mais, pessoas que não criam hoje creem em Deus com todo o coração. Inclusive, sábado agora, batizou lá em Belo Horizonte uma pessoa que me viu aqui no Instagram, né, nas redes sociais, escutou um vídeo temático de perguntas, e ela e o esposo, 2 jovens que curtiam muito a vida noturna, todos tatuados, batizaram e já estão contando testemunho em Belo Horizonte, Brasil, nas igrejas lá. Então, o que eu mais gosto desse ministério é ver a transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas, não é verdade, pastor? Ok. Tem algum testemunho que o senhor gostaria de contar
de algum desafio aí na América que deixou o senhor, vamos dizer assim, motivado, o que fez o senhor desistir, que o senhor gostaria de contar? Claro, eu tenho alguns testemunhos, sim. Tenho muitos, né? Porque eu sou evangelista mais na parte de apelo mesmo, né? Eu trabalho muito com o Reencontro, que é um projeto que nós fazemos para ex-adventistas e para as pessoas que visitas, né? Pessoas que não pertencem à igreja ainda. Então, eu tenho um testemunho de um irmão, o irmão Eustáquio. A família dele toda é adventista. Ele tem 11 filhos, 11 filhos. Ouviu bem a ordem do mestre, né? Crescer e multiplicar, né? Crescer e multiplicar. 11 filhos no estado de Canérica, na igreja de Denbury, e eu estive pregando ali, né, e foi uma bênção, e 30 anos que ele frequentava a igreja assim, mas não era batizado ainda, toda a família batizada, a esposa, os filhos, né, e então ele aceitou o apelo para o batismo, ele foi batizado, e no dia do batismo foi uma grande comoção, porque toda a igreja conhecia a família dele, né? Fazia 30 anos e não tinha tomado essa decisão ainda, então foi algo muito especial para mim, sabe, que eu experimentei. Também numa outra igreja aqui no estado de New Jersey, eu estive pregando e tinha uma jovem ali, eu fiz um apelo, eu preguei sobre Gênesis capítulo 19, eu falei um pouco sobre a vontade de Deus, é que nós sejamos fiéis a Ele em todos os âmbitos da vida, né, e que nós devemos, claro, seguir a orientação de Deus, homem e mulher, e condenei o homossexualismo ali com muito carinho, né? Falei com palavras de carinho. E essa jovem aceitou um apelo, uma jovem adolescente de 17 anos, que estava se relacionando com mulheres, e ela foi batizada, e hoje ela é uma bênção na igreja que ela frequenta, sabe? Então, eu tenho muitos testemunhos aqui, mas eu vou escolher esses 2 testemunhos aí, e talvez numa outra oportunidade eu possa contar outros testemunhos. Ah, com certeza. Outro momento nós vamos chamar para que o senhor possa compartilhar essas histórias, né, de transformação. Como o amor de Deus Amém. transforma a vida das pessoas. O amor e a graça de Deus. A Bíblia diz, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pastor, muito obrigado por participar. Eu gostaria de pedir agora que o senhor fizesse a oração final, né, e nessa oração, nós vamos orar para que as pessoas entendam e compreendam o significado e a importância da graça de Deus para a vida de cada um e do amor de Deus também. Pode orar? Amém. Eu vou ficar pertinho aqui da tela, vocês não reparam, não? O meu negócio do ouvido aqui descarregou. E vou levantar as mãos e orar para todos que estão nos escutando. Feche os olhos e vamos orar juntos, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, grato estamos pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ninguém é semelhante a ti. Esse Deus todo-poderoso. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 9, verso 27, após Salomão construir uma linda casa para o Senhor, ele disse, mas nem os céus e os céus dos céus podem o conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Este universo gigantesco não é grande o suficiente para conter essa plenitude, essa glória, esse poder desse Deus tão grandioso. Mas o que esse Deus tão grandioso quer é um pedaço no nosso coração. Ele quer não só um pedaço, ele quer o nosso coração inteiro. Que possamos, ó Pai, neste sábado entregar a Deus completamente. Eu oro por essa pessoa que está me escutando, este homem, esta mulher, esse adolescente, este velho, esta criança. Entre, ó Pai, na vida e toque na vida, ó Pai, para que a tua graça, por favor, ó Pai, abunde nesta vida. Eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de pregar um pouco aqui. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui escutando esta oração ao som da minha voz, e eu te peço pelo poder do Espírito Santo, salve cada pessoa que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, sem perder ninguém, ó Pai, salve essa pessoa, eu te peço, desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que possamos estar toda a eternidade com o Senhor no céu. Perdoe os nossos pecados e nos dê um bom sábado e também uma boa semana na tua companhia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pela belíssima explanação. Agradecer a você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando também através do seu equipamento eletrônico. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua existência. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. Um abraço, André, na família e em todos aí na Pensilvânia, né? Que Deus abençoe o seu ministério. E você aí em casa, que Deus te abençoe
os teus projetos, os teus sonhos, que 2025 seja um ano de realizações. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, professor.